Fala aí, PMM. Product Marketing com menos teoria e mais dia a dia. Fala aí, PMMs. A gente está de volta com mais um episódio da segunda temporada do Fala aí, PMM, trazendo aqueles bastidores que a gente fala, que pouca gente fala, na verdade, sobre Product Marketing na prática. Eu sou a Rafa Medeiros e hoje eu vou falar sobre os desafios de implantar Product Marketing em corporações tradicionais. A gente sabe que uma coisa é estruturar PMM em estruturas, em startups que já nascem orientadas para produtos, já tem essa cultura e afins, mas uma coisa bem diferente é entrar numa empresa gigante, tradicional, cheia de áreas, stakeholders, processos e afins, e tentar explicar do zero o que um PMM faz, né? Como é que a gente cria essa cultura de PMM, como é que a gente mostra valor, como a gente lida com o time inteiro, que às vezes nunca trabalhou com isso. E para falar sobre esse papo aqui, eu não poderia chamar ninguém melhor do que a Ana Luísa, nossa convidada de hoje, que lidera a área de Product Marketing dentro da Latam e está vivendo exatamente esse desafio de construir e consolidar uma área dentro de uma das maiores empresas da América Latina. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Se apresenta aqui para a gente com um tweet, né? Quem você é, qual que é a sua trajetória, como é que você veio parar aqui, o que você faz hoje na Latam. Boa. Bom, primeiro, obrigada, Rafa, pelo convite. É um prazer estar aqui. Já escutei, enfim, assisti não sei quantos podcasts e outras lives de vocês, então é uma honra. Mas, bom, eu sou a Ana, como você disse, eu sou Product Marketing Manager desde 2017. Tenho uma carreira no marketing um pouco mais longa que isso, mas me deparei pela primeira vez com essa função em 2017, quando eu estava no Nubank. Eu costumo falar que o Nubank foi provavelmente, se não a primeira, uma das primeiras empresas aqui no Brasil a implementar essa função lá atrás. E foi assim, de um dia para o outro. Eu estava lá, eu tinha entrado como um dos primeiros 5 hires do time de marketing, né? Existia um time de aquisição, mas o time de marketing mesmo tinha acabado de ser criado. E um dia a Cris Junqueira, uma das fundadoras, virou para um grupo de 3 pessoas e falou: a partir de agora vocês são Product Marketing Managers. E foi assim que eu entrei nesse mundo. Desde então, assim, passei um tempão no Nubank, depois disso fui para a XP, já implementar essa função também, no momento que a XP vira banco e deixa de ser só uma corretora. Depois disso, passei pela Bitso, uma corretora de cripto, também para implementar esse tipo de Product Marketing. E recentemente entrei, então, na Latam, para um desafio também de implementação, mas como você estava dando aí um spoiler, com um tempero um pouco diferente do que quando você chega numa empresa ali digital, enfim, que está muito mais preparada, aberta, com times, né, já funcionando em squads. Então, assim, tudo isso é bem diferente do cenário que eu vivo hoje, e vamos falar mais sobre isso. Boa. Começando, eu acho que vale a gente já fazer o highlight de que são empresas muito grandes, né? A Latam não é só a primeira empresa grande que você trabalha, mas as outras também já têm um grande contexto. E a gente, quando muita gente pensa que escuta coisa, a gente vai implementar essa parte de PMM dentro das empresas, a gente precisa muito fazer a parte da evangelização, né? Você já escutou a palavra do PMM hoje, né? Então, hoje você lidera um time de 3 pessoas numa companhia que está se atualizando, que está se inovando, mas ainda tem uma estrutura um pouco mais tradicional. Como é que foi chegar nesse contexto? Como foi ali o cenário inicial que você encontrou? Como é que foi o primeiro grande choque ali de realidade que você teve quando você chegou lá, Latam? Legal. O que eu encontrei quando eu cheguei, ao longo, na verdade, do meu processo seletivo, e eu fui escutando, enfim, acho que é normal, você vai pensando várias coisas que você pode fazer na hora que você entrar, né? Você cria toda uma visão do que você acha que você vai encontrar na empresa. E as coisas que eu escutava, eu achei que eu ia encontrar um marketing, assim, com muitas falhas, com talvez buracos, né? Enfim, muitos quick wins e low-hanging fruits. E uma vez que eu entrei, na verdade, eu encontrei um marketing que era extremamente eficiente, uma máquina de marketing muito poderosa. Se você pensar numa empresa do patamar da Latam, com o volume de vendas que a Latam tem, enfim, com o volume de passageiros todos os anos, é uma máquina de marketing que poucas empresas conseguem ter tanta eficiência. Então, esse para mim foi o primeiro contexto que eu encontrei. E eu também tinha muito esse preconceito de que eu vinha de mundos muito digitais. Então, assim, claramente os mundos que eu tinha vivido eram muito mais avançados do que eu ia encontrar. E cada vez mais eu venho visto que eu estava errada e que não é bem assim. E, obviamente a empresa está nesse patamar, né, e construiu tudo isso e tem uma razão por trás. Mas apesar disso,
de ser muito eficiente, né, em termos de marketing, tinha de fato esse espaço não preenchido do product marketing. Então é muito eficiente em volume de campanhas, em rapidez que executa as coisas, mas é quase uma máquina desenfreada. Então, assim, muito voltada para a receita, mas muito voltada para aquele ganho pontual, né? Assim, pensando no dia seguinte. Ninguém está pensando na narrativa, ninguém está pensando nesse movimento completo, né? Estruturando essa estratégia, é muito vivendo um dia após o outro. Então, acho que foi um grande preconceito, né? Alguns preconceitos que eu quebrei ao entrar. Mas para mim o grande choque é, obviamente, que eu sabia que eu estava entrando numa empresa enorme, mas assim, é uma empresa de 40 mil pessoas. Então, assim, é muito mais do que uma empresa enorme. É uma máquina gigantesca. Então, eu acho que eu subestimei esse ponto também de quantas equipes diferentes, quantos stakeholders diferentes você tem que convencer então, assim, evangelizar, né, para usar a sua frase, para que você consiga andar. Então, é isso. Já implementei times de Product Marketing antes, estava acostumada com espalhar a palavra do PMM, mas, assim, 40 mil pessoas é um patamar completamente diferente de tudo que eu já vivi. Sim, 40 mil pessoas é maior do que algumas cidades, inclusive, né? Então você está trabalhando praticamente numa cidade hoje em dia. E quando você chega num contexto desse, existe muito a questão do desafio, inclusive dentro do contexto da Latam, você falou que já tinha um time de marketing muito bem estruturado, que estava rodando muito bem, estava super alinhado e estava entregando tudo certinho. E aí existe uma proposta de valor, existe muito desafio de você montar uma proposta de product marketing que ele não seja apenas uma outra camada do marketing que já estava funcionando muito bem. Então, como é que você começou a fazer essa educação da organização para mostrar um pouquinho essa diferenciação da área de product marketing, né? Quais foram os quick wins que você teve ali que te ajudaram para gerar essa credibilidade na área? Legal. Enfim, acho que isso, até estava comentando com você antes da gente começar, que eu acho que isso começa já direto no processo seletivo. Isso foi uma coisa que eu tomei muito cuidado de garantir ao longo do processo seletivo que as pessoas que estavam contratando essa nova função, né, que tinham sentido a necessidade dessa nova função, entendiam o impacto que isso teria na organização como um todo e que elas estavam dispostas a comprar essa briga junto comigo. Porque eu acho que esse provavelmente é um grande erro que você pode cometer ao entrar numa empresa que diz que precisa de product marketing e que você vai lá ser o primeiro para desbravar esse mundo. Se você não tem alguém ali dentro da política da empresa, né, bem ranqueado ali para te ajudar, assim, é dar murro em ponta de faca, é ficar dando cabeçada na parede, porque você não vai conseguir evoluir e você vai se frustrar. Então, acho que esse uma primeira dica, talvez, é garantir que você sabe onde você está entrando e que as pessoas entendem o processo, que vai ser um processo dolorido e que você vai precisar de ajuda para passar por esse processo. Mas contando de fato como foi a minha chegada, né, pós-processo seletivo, quando eu tomei a decisão de chegar, eu fiz algumas coisas que eu posso dar algumas dicas, né? Primeiro, eu sentei com mais ou menos 70 pessoas ao longo desse meu primeiro mês, tendo conversas mesmo para eu entender a perspectiva delas do que estava faltando, de qual era o status, né, da relação entre marketing e produto, qual era a visão que elas tinham, muito para escutar e para eu ter a chance também de apresentar eu mesma o papel de product marketing. Então, para que elas não escutassem de outras pessoas ali no telefone sem fio, o que eu tinha ido lá fazer, para evitar também esse medo, né? Porque, principalmente dentro do marketing, era um time chegando, então causa muita instabilidade ali dentro, né? Assim, o que esse time vai roubar meu lugar? Não vai? Quem são essas pessoas que vão chegar? Vamos contratar todo mundo de fora? Então, eu tive muito esse cuidado de sentar com todo mundo, contar a minha versão da história e também escutar muito para eu entender. Um segundo ponto que eu acho que também foi muito acertado foi dentro da minha linha de pares, eu comecei a criar vários materiais e fui fazendo alguns talks com eles, tentando também explicar com um pouco mais de profundidade o que é o papel do PMM e como que isso se encaixa dentro da estrutura que a Latam já tinha, né? Então, como o meu papel colaboraria com cada um desses papéis, exatamente para que eles também pudessem responder os times deles que estavam, né, nessa aflição de alguém chegou novo e pudessem ter um pouco mais de contexto para, de fato, educar e me ajudar nessa evangelização. Porque é isso, só dentro do time que eu faço parte, né, que a gente chama ali de growth, são 160 pessoas. Então, assim, é impossível. E mais de um país, né? Então, assim, é impossível que eu falasse com todas essas pessoas. Então, eu me aliei aos meus pares para que essa mensagem chegasse mais rápido.
Acho que um terceiro ponto legal que a gente fez foi para medir o impacto, né? Então, uma das minhas preocupações que eu já tinha de como eu ia mostrar para a organização o impacto da chegada do PMM. E assim, a gente sabe que quando a gente vai medir o resultado do PMM, é muito difícil quantificar isoladamente o que o PMM trouxe o que aportou. Porque no final o resultado tem marketing envolvido, tem produto envolvido. Muitas peças mudam quando o PMM chega. Então não dá para um KPI que de repente assim explodiu, falar assim, é porque chegou o PMM. Então o que eu fiquei pensando, como que será que eu vou mostrar uma métrica de sucesso de fato que eu consigo medir? Então, para mim, um terceiro acerto grande foi rodar uma pesquisa de pulso dentro dos times que iam ser afetados pela minha chegada e pela chegada do meu time, medindo como era a relação até aquele momento. Então, quais são as dores que as pessoas sentem, qual a expectativa delas com o papel de PMM, pedindo nota para algumas coisas, né? Então, assim, como você julga a sua relação entre esses dois times? Quanto você acha que você tem de profundidade dos KPIs? Quanto você acha que o seu trabalho está impactando? Exatamente para daqui a alguns meses a gente rodar isso de novo e eu ter essa pesquisa mais qualitativa e poder mostrar exatamente o efeito que o time de PMM trouxe. E ainda me trouxe muitos insights, porque as pessoas me contaram qual era a expectativa delas para o time de PMM. Então eu sei exatamente o que está doendo em qual time e qual que é a expectativa de cada stakeholder que eu tenho sobre o meu time. Então acho que esse combo aí são coisas muito acertadas. Mas tem mais um ponto, né, que a gente vai falar também, que foi como eu e Rafa nos conectamos, que quando eu comecei, né, a implementar esse time, eu entendi que eu ia precisar de mais ajuda dentro dessa evangelização. Principalmente por toda a resistência natural que a gente enfrenta ao entrar numa empresa e tentar implementar algo novo. Eu tinha uma aflição muito grande de que eu virasse o perfil da bruxa ali, chegando, tentando implementar algo, roubando espaço dos outros times. Eu cheguei à conclusão que eu podia ter um aliado muito grande se eu contratasse alguém de fora para vir me ajudar nessa tarefa de explicar o que é, porque eu teria uma outra voz contando e não ia ser sempre sobre a minha verdade. As pessoas são muito mais abertas a escutar quando é alguém isento, né, de fora, que faz isso e está educando o mercado, do que eu, porque parece que é isso. Se confunde muito o que é a minha opinião com o que é o mercado. Então, contratei, né, o serviço do Fala Aí, vocês vieram e a gente fez todo um treinamento focado, então, todas as pessoas que iam ser impactadas por essa mudança e, inclusive, no próprio time, também vamos falar aí um pouquinho mais para frente. Boa, eu acho que vale dizer que essa ideia que você teve para mim foi fantástica. Eu passei por um desafio parecido com esse no Asus e eu gostaria muito de ter tido esse insight que você teve de trazer uma outra pessoa para me ajudar, porque realmente essa fase de implantação, de evangelização, de trazer a cultura de PMM, às vezes ela é muito solitária. E realmente as pessoas elas ficam muito inseguras com o que você está trazendo, se é algo que é um interesse pessoal seu, de você querer crescer, de você tomar o lugar de outra pessoa, de outra área e afins. Então, eu acho que esse insight seu foi muito bom e se eu tiver isso em outra empresa, eu com certeza vou fazer isso também. Eu acho que entra muito também o que a gente traz aqui da questão da comunidade de Product Marketing como um todo, né? Da gente conseguir se ajudar, porque é um desafio da área como um todo trazer essa cultura para o país. Então, achei esse insight sensacional. E teve... E só para desculpa te interromper, mas só para complementar nesse ponto que você está falando, porque eu acho que deu tão certo, né, essa abordagem, que eu comecei a usar essa mesma abordagem para outros temas também. Então, assim, estou chegando numa empresa nova, estou chegando, implementando meu time, todo esse cenário mais de instabilidade, né, que a gente está comentando aqui, e eu vi coisas que tinham oportunidade de melhorar em times que não são meus. Só que é muito, assim, como que eu viro para alguém, para um canal, né, e falo assim, gente, de paid marketing, vocês estão fazendo tudo errado, sabe? Tem empresa que está muito mais avançado que vocês. Falei, assim, vou me ferrar se eu fizer um negócio desse, sabe? E vou quase que ninguém nem vai me escutar só pela forma que isso está acontecendo. Então eu adotei uma outra estratégia também, que eu acho que é uma dica super legal e que não só para quem está implementando, eu acho que tem que ser uma estratégia que eu estou usando muito, que é de chamar pessoas que eu conheço de mercado, que são dessas áreas e que são referências para mim, para fazerem benchmarks com o time.
Então, para elas virem de outras empresas, contar como que elas estão lidando com os desafios delas, como elas estruturam o time, enfim, que ferramentas elas estão usando, aonde elas estão se inspirando, porque, de novo, eu chamo pessoas que com certeza compartilham a opinião que eu tenho, né, e que estão vivendo o cenário que eu já vivi e que não necessariamente da Latam as pessoas tiveram a oportunidade de viver, e a verdade delas, é a história delas, e a pessoa que está escutando, enfim, faz o que ela quiser com aquela informação, mas pelo menos eu trouxe a provocação para dentro de casa, sem ter que me dispor com os meus pares, ou enfim, com outras pessoas do time. Eu acho que por conta do Fala Aí, que foi tão bem sucedido nesse sentido, me deu essa ideia também de continuar fazendo provocações em outras áreas, que eu acho que também é uma super dica. Não, uma dica sensacional. Inclusive, algo que você traz é que às vezes a gente de fato fica com a nossa verdade absoluta ali dentro da empresa e por mais que a gente faça bench, a gente faz bench de produto, a gente faz bench de outras coisas. Não necessariamente a gente faz bench de processos dentro de empresas, de outras empresas que já estão dando certo, que a gente poderia aprender muito com eles, né? Entra muito também na questão que você falou de uma boa gestão ali dos seus stakeholders, você conseguir trazer eles para perto. Tem um conceito que eu gosto muito, que o PMM ele não tem só os clientes fora. Eu entendo hoje que, na verdade, os nossos principais clientes, os primeiros clientes são os nossos stakeholders, né? E fazer esse diagnóstico, fazer esse desenho dos ICPs que a gente tem dentro da empresa, conseguir adaptar a nossa conversa, conseguir fazer algo como enablement, que não deixou de ser o que você fez ali com as outras áreas, está fazendo, às vezes trazer uma referência no mercado, enfim, trazer toda essa parte é um trabalho grande, inclusive, do PMM, né? Que a gente às vezes olha muito mais porque a gente está fazendo para o mercado, mas essa parte de estruturação de cliente interno, ela faz toda a diferença, inclusive, para você conseguir fazer um trabalho para fora depois, né? E aí entra muito um desafio que para mim é muito grande, que está relacionado a soft skills. Ali para você conseguir criar, estabelecer esse contato, criar rapport, enfim, conseguir esse espaço, você precisa ter bastante técnicas e soft skills ali para conseguir lidar com isso. Quais habilidades você sente que foram essenciais para navegar nesse contexto? E agora sem mundo perfeito, sem mundo ideal, porque no mundo ideal todo mundo escuta a gente, todo mundo quer saber o que a gente quer falar, todo mundo está super ansioso pela palavra do PMM, mas na vida real, quais são as soft skills ali que você usa e que você recomenda que um PMM tenha para isso? Boa. Acho que tem uma que eu separei aqui pensando que para mim é muito subestimada, que é muito parecido, enfim, muito em linha do que a gente está falando, né? Que é o escolha suas batalhas. Para mim, isso é assim, você chega empolgada na nova empresa, você tem esse desafio de construir. Então é muito fácil que você caia na armadilha de se envolver em tudo ao mesmo tempo, dizer sim para tudo, comprar todas as brigas ao mesmo tempo, apontar o dedo para tudo que você acha que está errado, sem nem ter contexto. E é um pouco do que você falou no começo também. Eu, principalmente, estou entrando numa empresa que é uma empresa que bate recorde atrás de recorde nos últimos anos. Então, assim, todos os resultados estão maravilhosos. Então, sim, existe espaço para melhorar? Claro, sempre existe. Mas, assim, não é que está dando errado. Não é que me chamaram para salvar, porque o barco está afundando. E daí você chega para, enfim, mudar tudo. Então, assim, cheguei num cenário onde as coisas estão dando certo. Então, é muito importante que você saiba escolher quais são as batalhas que vale a pena você comprar. Porque, assim, você queimou uma ponte logo no começo, assim, poucas relações conseguem sobreviver a isso e voltar atrás. Então, talvez você mesmo, nessa ansiedade de fazer tudo, dizer sim para tudo e se envolver em tudo, acabe prejudicando o seu futuro ali dentro e até o futuro da implementação do time de PMM como um todo. Então, acho que, para mim, esse é um soft skill muito subestimado, que a gente fala muito pouco, que é conter a ansiedade e escolher suas batalhas, né? Acho que tem uma outra coisa importante, que é muito também dentro de soft skills, que é distinguir o que é resistência e o que é discordância. Então, assim, você está chegando num time novo. Obviamente, as pessoas vão ser resistentes à sua chegada. Elas se sentem ameaçadas por você. Não só dentro de marketing, como dentro do time de produto. Você está indo ali para tirar um pedacinho do que elas fazem. Tem uma função nova chegando nesse mix ali. Então, assim, eu cheguei em times e squads que tinham um product designer e um PM que estavam fazendo todo o trabalho.
tem mais uma peça que precisa se encaixar ali. Então, assim, obviamente, um pedaço do que essas duas pessoas fazem tem que vir para o PMM. Dentro do marketing, a mesma coisa. Tem mais uma peça nesse jogo todo. Então, é normal, e mais do que normal, é esperado que as pessoas tenham resistência à sua chegada. Só que eu acho que uma capacidade muito importante é você distinguir, então, o que é resistência do que é a discordância e tratar isso de forma diferente. Porque a resistência é ter empatia, sentar com essas pessoas, criar relações com essas pessoas, explicar mais uma vez o que você foi fazer ali, explicar que você veio para somar, que você não veio para pegar o trabalho de ninguém, porque no final você também foi jogada ali naquele meio, né? Numa empresa que já está funcionando, em times que já trabalham juntos. E você trabalhar a discordância, de fato, que é quando alguém vem com argumentos, quando alguém vem com dados e rebater dessa mesma forma, né? Com dados, argumentos, processos, enfim. Porque se você pega as pessoas que estão oferecendo resistência, né? E uma resistência emocional, e você tenta ficar ali batendo, mas PMM é isso, mas tá aqui o framework, tá aqui o que eu posso trazer, você não ganha, você fecha mais portas, porque não é esse tipo de. Não tá aí a preocupação da pessoa, né? Não é esse tipo de conversa que a pessoa quer ter. Então, para mim, essas são grandes dicas valiosas de como você aborda a chegada em uma empresa e como você tem que ser, de fato, trabalhar muito a empatia para entender que é um momento instável para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que você está ali tentando se provar, né, nesse novo ambiente, essas pessoas também estão tentando se provar para garantir que elas têm um lugar a longo prazo na empresa, né? Então, enfim, acho que são aprendizados valiosos também aí dentro de soft skills. Nossa, são muito, até porque existem algum. Eu acho que os PMMs eles têm algumas características em comum, né? Por exemplo, o PMM ele normalmente é uma pessoa um pouco mais extrovertida, que tende a procurar problemas, inclusive. Eu não conheço nenhum PMM que não seja uma pessoa que vá atrás de problemas e que vá atrás para resolver. Então, eu acho que existe muito uma tendência da gente chegar e já mapear todos os pontos de qualquer coisa que está acontecendo, de produto, de relacionamento, de processo. E aí você quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque você identifica todos os problemas e você quer resolver tudo ao mesmo tempo. E a partir também do momento que as pessoas também entendem o que você faz e qual o valor que a área entrega para a empresa, também todo mundo quer contar com o trabalho do PMM. Porém, existem uma das coisas que a gente ajuda o time de produto, mas quando a gente vai fazer para a gente mesmo é muito difícil, que é a priorização de tarefas. Então, a gente ajuda muito o time de produto a priorizar roadmap, afins, tudo isso, mas quando a gente precisa priorizar as nossas, é aquela famosa, né? Casa de feiteiro espeto de pau, basicamente. Então, eu também não conheço nenhum PMM que não fale, para mim o mais difícil é essa questão de escolher as batalhas, de priorizar, afins. Eu acho que, para mim, é um aprendizado diário, constante e toda hora. Então, entendo que isso talvez seja uma soft skill que a gente sempre vai estar ali tentando resolver, né? E falando nisso, quando hoje você está com 3 pessoas no seu time e obviamente que não trabalhavam nessa área antes e que elas estão começando, vindo para esse universo agora. Nesse processo de você formar esse time com conhecimento ali de Product Marketing, o que você priorizou primeiro, né? Processo, skills do pessoal, uma visão estratégica. O que você está pensando nisso também? O que você está procurando desenvolver também nessas pessoas? Qual é a tua ordem de prioridade para ter PMMs fortes e bem estruturados? Legal. Vou dar primeiro um pouco de contexto, né, de quem são essas pessoas. Então, são 3 pessoas, como você estava dizendo, que eu trouxe de outros times de dentro do marketing, porque a gente identificou que elas tinham esse perfil de pessoas que poderiam ser PMM. E o que eu venho falando muito para elas é que, assim como eu acho que, enfim, não posso dizer todas, porque todos é muita gente, mas acho que, sei lá, 90% dos PMMs, um dia alguém chegou para eles e falou: talvez você seja um PMM. Poucas pessoas, talvez assim, recentemente isso tenha crescido, né? De pessoas que proativamente buscaram a transição de carreira para PMM. Mas os PMMs da minha fase são pessoas que algum dia alguém chegou e falou: a partir de agora é isso que você faz. Então, o que eu venho trazendo para eles é que esse movimento já acontece faz algum tempo e que, assim, escolhemos eles por algum motivo, né? Porque existe um perfil ali por trás. Mas a Latam é uma empresa que privilegia muito os talentos internos e o crescimento das pessoas. Então, contratar pessoas de fora para esse primeiro piloto que a gente está fazendo nunca foi uma opção.
A longo prazo, provavelmente traremos algumas pessoas para fazer um mix ali entre conhecimento da função com conhecimento da empresa. Porque, como eu disse, né, 40 mil pessoas, então tem todo um conhecimento interno que tem um valor gigantesco de saber como navegar, quem faz o quê, como que os times interagem entre si. Isso tem um valor muito grande. Então, parte da decisão também de trazer pessoas internas é exatamente porque eu já estava chegando com esse conhecimento externo e, ao mesmo tempo, eu não entendia nada de como os times funcionavam internamente. E hoje eu estou alocada dentro do programa Latam PES, que é o programa de benefícios da Latam e que funciona muito mais de uma forma digital. Então, tem um contexto ali de lançamento de produtos, etc. Mas um grande componente da Latam como um todo é a parte airlines, que é um mundo à parte. Assim, são conversas muito diferentes, KPIs completamente diferentes, e que eu não sei falar nem um pouco dessa língua ainda, estou aprendendo. Então, por isso que faz tanto sentido também trazer pessoas de dentro que me suportem quando as conversas vão para essa parte mais técnica, que, enfim, não sei ter ainda. Mas falando um pouco da transição de carreira que essas pessoas estão fazendo. Como comentei, então passaram por todo um treinamento aí com o Fala Aí, exatamente para a gente passar ali pelos estágios de produto e eles entenderem cases de mercado, do que acontece, qual a expectativa que a gente tem sobre eles em cada etapa de produto, frameworks, que acho que é muito importante, né, para eles conseguirem tangibilizar um pouco mais do que é isso na prática e como eles criam tudo isso. Mas o que a gente está fazendo de fato é tentando mostrar para eles uma nova perspectiva do trabalho que eles já vinham fazendo. Então, eles estavam dentro do time de marketing, eles tinham uma função que a gente chama aqui dentro de campaign, que é nada mais a pessoa que está criando as campanhas de marketing para esses mesmos produtos que hoje eles cuidam, mas muito mais com essa visão curto prazo, né? Então, assim, tem uma promoção ali de compra de milhas com a Livelo. Então, vai lá e trabalha nessa campanha pontual. Se vai ter mais 2, 3, 5 ao longo do ano, não é uma preocupação agora. Estou preocupada com essa e com o que vai acontecer nesse dia. Então, a gente vem trabalhando muito essa perspectiva estratégica deles, de olhar o todo, e também de parar de partir da mensagem. Então, parar de partir do campanha, livelo, multiplicador de pontos, ou qualquer que seja o problema, e sim, tem esse set de clientes, quem são eles, qual é o desafio que eles estão enfrentando, quais são as dores que eles estão enfrentando, e o que é melhor eu oferecer para eles nesse momento. Então, toda essa virada de chave de como você aborda o problema é o que a gente vem mais trabalhando nesse primeiro momento. E pensando nessas 3 pessoas, uma coisa que a gente fez foi escolher produtos e squads para eles colaborarem que tivessem momentos diferentes entre si. Assim, entre eles 3, eles estão cada um vivendo uma etapa de um produto, e eles conseguem, entre eles, ir acelerando também o aprendizado deles, porque cada um está vivendo uma dinâmica diferente. Então, tem um ali que está ainda fazendo pesquisa de mercado, que está trabalhando toda essa primeira parte, né, de discovery, montando propostas de valor, enfim, enfrentando um desafio muito mais inicial. Tem uma outra pessoa que está fazendo um lançamento de produto de fato, então pensando nesse go-to-market, ele trabalhando com a agência e equilibrando todos os pratinhos ali para lançar. Tem uma outra pessoa que já pegou um produto que a gente está meio que tentando dar um boost nesse produto ali para ver se a gente consegue ganhar atração nele. Então, aí, muito mais experimentando, trabalhando com interface com outros times. Então, isso foi algo que a gente privilegiou. Separar essas pessoas não só por produtos e squads diferentes, mas também garantir que elas iam ter experiências diferentes para tentar acelerar ao máximo o crescimento e a troca entre eles, que é isso, para a gente experimentar. E o que eu digo que o grande objetivo, né, desse piloto que a gente está fazendo é quase que quebrar pratinhos, porque são processos que iam precisar ser rediscutidos e que a gente quer rediscutir o mais rápido possível. Então, a gente quer mesmo encontrar as pontas soltas com a chegada do time de Product Marketing, né? Então, colocar eles ali e falar, tá bom, vamos criar um experimento. Putz, mas esse time não está preparado, aquele time não está preparado. É isso que a gente quer. A gente quer fazer com que as conversas aconteçam, que os processos novos sejam criados, que as discussões que precisam acontecer aconteçam, né, nesse momento de piloto, exatamente para que quando a gente cresça o time, essas conversas difíceis, né, já aconteceram e todo mundo já sabe mais ou menos como trabalhar. Porque se a gente começasse também com um time de, sei lá, 20 pessoas, ia ser impossível que eu conseguisse guiar 20 pessoas quebrando pratinhos para todos os lados. Então, enfim, a gente tem privilegiado esse tipo de crescimento entre eles, né? Então, existe já um conhecimento enorme
de dentro da empresa, e agora eles estão adquirindo esse conhecimento de Product Marketing e tentando acelerar ali entre eles, cada um vivendo uma dinâmica diferente. Cara, que experiência sensacional, assim, eu escuto você falar, eu acho super interessante que você partiu da questão de primeiro pegar pessoas que tinham perfil de PMMs, porque, na verdade, eu acho que soft skill é muito mais difícil de ensinar do que hard skill, né? Eu acho que é muito mais fácil você pegar uma pessoa que tenha potencial e ensinar aquilo, até porque, como você falou também, nenhum de nós, não existe faculdade de Product Marketing, né? Tipo, ninguém é formado em Product Marketing. A vida forma a gente em Product Marketing. É isso. Então, Algum dia alguém decidiu que fazia sentido e cá estamos nós. exatamente, um belo dia sua senha chega, você é escolhido para ser PMM, assim que funciona, entendeu? Então, e aí você vai atrás dessa formação ali, como nós fomos e afins, e também, né, a gente vai aprendendo na empresa e tudo isso. Tem um ponto que eu achei bem interessante, porque às vezes quando a gente vai criar um time dentro da empresa, você acaba tendo duas funções. Você acaba tendo a função de gestão de pessoas e às vezes você tem a função de especialista também, porque às vezes você já começa a pegar alguns produtos. Mas uma coisa que eu achei boa é que você focou muito na gestão de pessoas. Como é que você conseguiu fazer essa parte de gestão de expectativas, de falar, olha, nós vamos fazer isso daqui, mas não necessariamente você vai me ver fazendo isso agora? Porque existe muito essa questão do pessoal, eu só vou saber o que você vai fazer se você já estiver fazendo. Então, a partir do momento que você faz, o pessoal fala, é isso que o PMM faz? Como é que você conseguiu escolher esse teu pratinho ali, tipo assim, vou focar mais em pessoas, em processos, e não vou pegar diretamente produtos da função de especialista agora? Como é que você conseguiu fazer isso internamente na sua cabeça e dentro da empresa? Boa. Então, essa é uma que eu não posso ter o mérito todo, porque na minha chegada já foi dividindo uma expectativa comigo de que eu não implementaria o time de um dia para o outro. Então, acho que muito por ser uma empresa mais tradicional, uma empresa muito grande, as pessoas que estavam lá já sabiam que lá nada acontece de um dia para o outro, que é muito diferente de todos os mundos que eu já vivi e do que o PMM está acostumado a encontrar quando chega numa empresa que todo mundo espera que daqui a um mês os resultados estejam chegando, porque imagina, agora temos o PMM. Então eu nem posso pegar o mérito todo sozinha, porque é isso, a expectativa da empresa estava muito mais alinhado com a realidade nesse sentido. Então foi muito mais fácil entender que o foco naquele momento era construir o time e guiar essas pessoas. E eu também tive muito, como eu falei lá no começo, né, de como você se alia durante o processo seletivo, você já entende quem são as pessoas que vão comprar as suas batalhas. Então, essas mesmas pessoas me ajudaram muito a defender quais eram os escopos que faziam sentido eu pegar. E assim a gente definiu, né, quais eram os 3 primeiros squads que vão receber PMMs e falar não para os outros. E foi um acordo maior. Então, assim, obviamente tem outros espaços que eu gostaria de ajudar, com certeza. Tem mais outras pessoas que querem ajuda e que me pedem ajuda, com certeza também. Mas, assim, aí eu escolho essas batalhas e a armadilha. Então, assim, se eu for fazer todas as coisas que eu quero, assim, eu fico de coração partido, porque às vezes tem projetos muito legais que passam na minha frente e eu falo, putz, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. E, cara, que demais. Mas é a vida, não terás tudo. Tive que escolher minhas batalhas. Mas é isso, não posso ter o mérito dessa sozinha, porque eu tenho um time, né, e lideranças me apoiando muito e que me deram esse tempo para que a gente fizesse as coisas da forma certa, porque eles sabiam já que a gente se atropelaria se não fosse dessa forma. E acho que o que trouxe muito essa sabedoria lá dentro é que até o papel de PM é um papel novo lá dentro. Então a Latam tem PMs faz, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos. E eles passaram por essa transição também entre trazer algumas pessoas de fora, contratar uma consultoria externa também, enfim, migrar algumas pessoas de papel internos. Então, não é a primeira vez que uma função digital é criada lá dentro. A digitalização como um todo está acontecendo. Então, essa sabedoria de já ter passado por isso, saber quanto longo é esse processo, que eu não tinha, porque eu sempre vim de empresas, né, que é assim, uma decisão tomada hoje, amanhã está no ar, depois de amanhã já
enfim, já pivotamos e assim a vida segue. Então é a primeira vez que eu também estou trabalhando ali a minha paciência de dar tempo ao tempo e deixar as coisas se encaixarem. Então, não posso ter mérito dessa. Não, que legal que teve. Eu acho que essa questão de você ter uma boa liderança que tem essa visão a longo prazo, entender quais que são os outputs em cada momento, isso faz muita diferença. Sem dúvida, eu acho que diminui muito a ansiedade do PMM, né? Acho que do time também, então ajuda bastante. Já falamos bastante, acho que você já deu super dicas boas aqui, então eu vou começar com o nosso ping-pong. Vamos lá. Conta aí pra gente uma buzzword de Product Marketing que você acha que podia sumir do mapa. Separei uma que vai ser polêmica. Quem só escutar isso podia ser tipo tagline de notícia para gerar polêmica. Que para mim é o customer centric. E por quê? Eu não acho que ela por si só é polêmica, porque enfim, super válida. Porém, o que eu mais gosto de escutar recentemente são empresas dizendo que são sem ter a menor noção do que de fato é ser. Então, para mim, ela por si só não é polêmica, porém, ela está sendo banalizada e está virando uma buzzword. Concordo muito. Eu gosto muito quando tem algumas empresas que estão naquela questão de, tipo, nós somos apaixonados pelo cliente, mas aí Perfeito. depois a gente descobre que na verdade é uma paixão tóxica, né? Um relacionamento tóxico. É isso. Totalmente. É raro, mas acontece muito. Mas vamos lá. É isso. E para você, o que é uma piada pronta sobre PMM? Acho que uma que está no ar agora e na moda é a de que AI vai substituir o PMM. E acho que, assim, nada melhor do que a conversa que a gente acabou de ter para saber que, assim, AI sim vai ajudar, pode substituir pedaços da nossa jornada do dia a dia, mas o PMM é sobre as soft skills, é sobre costurar de um lado para o outro, é sobre colocar todo mundo na mesma página, é sobre as relações e, assim, talvez no futuro. Mas, por enquanto, a AI está longe de conseguir substituir um PMM. Concordo muito. E se você pudesse criar aí uma lei universal para quem é PMM, qual seria? Acho que a lei não está proibido criar solução ou propor solução antes de explicar qual que é o problema e para quem que você está resolvendo isso. Então, eu acho que é isso. O PMM, por natureza, é uma pessoa ansiosa. No final, quando eu falo que fui escolhida para ser PMM, mas é quase que agora eu olho para trás e falo assim, nossa, como que algum dia eu achei que eu pudesse ser outra coisa além disso? E quanto mais PMMs eu conheço, mais você vê que é um tema de perfil. E é isso, ansiosos, querendo abraçar o mundo. Então, assim, pare, proibido criar solução, propor uma solução antes de explicar qual que é o problema e para quem. Boa, que espera também, né? Muito bom. E falando ali de dicas, né? Como você já deu algumas ali preciosíssimas hoje. Hoje você está consumindo alguma coisa, algum material, algo que você acha interessante que outras pessoas possam se beneficiar também? Boa, essa pra mim é a mais difícil, porque assim, tenho 2 filhos pequenos e eu sou o meme pronto do tipo, o que que você faz no seu tempo livre? Que tempo livre? Aonde está esse tempo livre? Então, assim, sou péssima para dar esse tipo de dica. O que eu consumo? Fala aí, porque eu adoro, porque eu tô no LinkedIn com alguma frequência, então, assim, os conteúdos chegam até mim. E também separei aqui o Richard King do PMA, né? Que eu acho que é uma grande referência e porque o conteúdo dele é muito divertido. Então é esse conteúdo também que me impacta, porque eu gosto de ver os memes e me sentir acolhida, principalmente na minha jornada solitária, né? De criação do time. Acho que não são dicas tão cultas, talvez, e tão, que agregam tanto nesse sentido de se desenvolver como PMM, mas se você estiver precisando de um abraço de outros PMMs, esse é o caminho. Eu concordo muito, até porque é muito difícil a gente ter memes da nossa área, né? A turma tem de médico e tal, mas de PMM eu acho que é o único lugar que eu vejo lá. E que acho muito bom também de você ter falado Fala Aí, agora nem é para puxar a sardinha não, mas eu acho que você também comentou da questão de ser uma jornada solitária. E muitos de nós somos solitários no trabalho. Às vezes as empresas só têm um PMM, ou se você é liderança também, você fica ali um pouco mais sozinho, mas que bom que a gente tem lugares ali para trocar e trocar conhecimento, e trocar dores e afins e tá ali se ajudando também. É isso. Então, muito bom. Não, e você escuta alguém contando das dores, né? Dá um quentinho no coração que você fala, ai, pelo menos não sou só eu que tô aqui apanhando sozinha, estamos todos. Exatamente. Então, completamente.
Exatamente, até porque para o brasileiro o problema não é sofrer, o problema é sofrer sozinho, esse que é o É problema. isso. Então, Muito PMMs bom. não sofram sozinhos. É isso. Ana, super obrigada por compartilhar toda essa sua bagagem incrível de conhecimento aqui com a gente, os bastidores ali, as suas dores, tudo que você conseguiu também puxar ali numa frente nesse desafio gigante que é trazer a área de Product Marketing para as empresas tradicionais. E eu vou também te dar aí um tempinho para você se despedir da gente. Bom, queria agradecer, óbvio, o convite, foi um prazer estar aqui. Quem tiver interessado em conhecer mais, enfim, me procurem pelo LinkedIn, me mandem mensagens, me contem o que acharam do episódio, se tiverem mais alguma dúvida, se tiver alguém enfrentando um desafio parecido com o meu, vai ser um prazer tomar um café para a gente trocar algumas ideias de como está sendo. Mas como eu falei, já implementei PMM em outros lugares, né, em empresas mais digitais, então também fico aqui à disposição. Gosto muito do trabalho do Fala Aí, exatamente por ser essa comunidade, né? Que é isso, a gente se ajudar de alguma forma. E tudo que eu venho falando, né? Quando a gente fala dos benchmarkings, de eu vim procurar o treinamento, etc., no final é você crescer a sua rede de contatos ali para procurar ajuda quando você precisa. Então, assim, contem comigo como parte dessa rede agora. E fico aqui à disposição. Foi um prazer participar. Muito obrigada. Maravilhoso. E para você que ouviu até aqui, não esquece de seguir o Fala Aí no Spotify, compartilhar, indicar para um amigo, um outro PMM, deixar seu comentário, falar o que você gostou e também o que você acha que a gente pode explorar mais. Então, se você também ainda não faz parte da nossa comunidade, o link está na descrição e você será muito bem-vindo aqui com a gente. Abraços e até o próximo episódio. Até mais!